Olá, meu nome é Luiz Manuel e essa é a segunda prova de programação. Aqui o programa continua o mesmo, que é a sequência Fibonacci, só que no entanto teremos que fazer em subrotinas. Aqui de início a gente vai criar um módulo apenas para as variáveis globais, ou seja, sempre que precisarmos usar uma dessas variáveis a gente vai chamar diretamente por esse módulo. A declaração das variáveis que serão usadas serão do tipo inteira, que corresponde ao número de meses, e o i, que é o número que será usado no contador. O vetor inteiro, que vai armazenar todos os números de Fibonacci, todas as sequências de Fibonacci, de 1 até 180. E aqui a gente vai encerrar o módulo de variáveis. Na nossa primeira subrotina, a gente vai fazer uma leitura de tudo que o usuário nos fornecer. Primeiro, a gente vai fazer a chamada das variáveis, ou seja, a gente vai estar fazendo a chamada de todas as variáveis que a gente declarou nesse módulo. A gente vai começar aqui de n meses igual a zero. E a gente vai começar uma condição. Enquanto o número de meses for menor do que 1 ou maior do que 180, sempre aparecerá essa mensagem na tela do usuário: fornecer um número de meses, o valor deve ser inteiro entre 1 e 180. Isso daqui vai se repetir enquanto estiver fora desse parâmetro, menor do que 1 ou maior do que 180. Quando o usuário fornecer um número válido, ele vai ler esse número, vai ser armazenado no espaço de n meses. Eu vou encerrar a minha condição e também encerrar a minha subrotina de leitura. A nossa próxima subrotina já vai ser aqui do contador de Fibonacci. Então a gente tem uma rotina só para a sequência de Fibonacci. A gente vai fazer novamente a chamada do módulo onde foi declaradas as variáveis. Aqui a gente vai começar uma condição. Se o número de meses for igual a 1, o primeiro número da sequência de Fibonacci também é 1. Assim, igual se o número de meses for igual a 2. Então, o número da sequência de Fibonacci também correspondente é igual a 1. Se o número de meses for maior ou igual a 3, a gente vai precisar fazer um contador. Esse contador vai receber um número anterior a ele, mais o número anterior ao anterior. E dessa forma, até o número for igual ao número de meses fornecido. A gente vai encerrar essa condição, vai encerrar também a nossa subrotina. Bom, a subrotina arquivo, ela é a subrotina responsável por imprimir o meu resultado no arquivo, os resultados obtidos, né? Então, eu abro o arquivo, se o arquivo ainda não existe, o programa vai criá-lo. Depois, eu escrevo aqui o cabeçalho da minha tabela. Depois, inicio uma estrutura de repetição, sendo do 1 ao total de meses que foi fornecido. E ela vai escrever o número do mês, que é o contador, e o termo referente àquele número do mês. Aí aqui eu encerro a minha estrutura de repetição, fecho o arquivo e encerro a subrotina. Bom, e aí aqui nós temos o programa principal, né? E o programa principal, ele tem a função de executar todas as subrotinas ao mesmo tempo. Então aqui eu chamo a subrotina de leitura, que é onde eu farei a leitura dos dados que foram fornecidos pelo usuário, no caso é o número de meses. Feito isso, eu posso chamar a subrotina de Fibonacci, que vai gerar a sequência para mim. E quando ela termina, eu chamo a subrotina de arquivo, que é onde vai escrever a sequência gerada em um arquivo. E por fim, finalizo o programa. Bom, agora nós vamos testar o programa, né? Então a gente vem aqui em Run. Forneça o número de meses. O valor deve ser inteiro entre 1 e 180. Então vamos colocar um valor referente a um ano, né? 12 meses. Enter. Esse arquivo, variáveis.mod, é um arquivo que o compilador gera por estarmos usando o módulo, tá? Mas ele não vai influenciar em nada. O que a gente precisa está aqui, ó, que é o arquivo que foi gerado com os dados, que seria o número do mês e o número de pares de coelho, né? E como nós podemos observar que ele vai aumentando de acordo com a sequência Fibonacci.
Então, em 12 meses, em um ano, teríamos 144 pares de coelho. Bom, só vou fazer mais um teste aqui com o número alto de meses. Então, a gente vem aqui em Run. Eu vou colocar o limite 180. Novamente, né, gerado o arquivo de variáveis.mod, que é um arquivo gerado pelo compilador que não nos influencia em nada, mas ele gera automaticamente. E o arquivo que nós precisamos está aqui, ó. Então, em 180 meses e o número total de pares de coelhos que teríamos. Certo? O programa funciona perfeitamente. E é isso. Muito obrigada.